Lendas episódio 60, Os Sonhos de Faraó interpretado por José. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante, os sonhos de Faraó interpretados por José. Vocês sabem, dormindo, eles podem ter vários significados, dependendo da nossa cultura. O que são sonhos? São imagens, sons, sensações e emoções que ocorrem na nossa mente quando estamos. Religião, experiência e contexto. Na Bíblia, encontramos vários relatos de sonhos enviados por Deus para revelar algo aos seus servos. Um desses casos foi o de Faraó, o rei do Egito, que teve 2 sonhos perturbadores e não conseguia entender o que eles significavam. Foi então que José, um hebreu, que estava preso no Egito devido a uma falsa acusação, foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. José era um homem fiel a Deus e tinha o dom de interpretar sonhos, pois já havia feito isso antes com seus companheiros de prisão. Vamos ver, então, quais foram os sonhos de Faraó e o que José disse sobre eles. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. O primeiro sonho de Faraó foi assim. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando viu subir do rio 7 vacas gordas e bonitas, que pastavam entre os juncos. Depois, viu subir do rio outras 7 vacas magras e feias, que devoraram as vacas gordas, e Faraó acordou. Esse sonho está registrado em Gênesis 41, 1 ao 4, ele representa uma visão profética do futuro do Egito e dos países vizinhos. As vacas são um símbolo da riqueza e da prosperidade da terra. As vacas gordas indicam que haveria uma grande abundância de alimentos e recursos durante 7 anos. As vacas magras indicam que haveria uma grande escassez e miséria durante outros 7 anos. O fato de as vacas magras devorarem as vacas gordas significa que a fome seria tão severa que consumiria toda a reserva acumulada nos anos anteriores. Depois, ele voltou a dormir e teve outro sonho. Ele viu na mesma haste 7 espigas cheias e boas. Depois, viu brotar outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, e as espigas mirradas devoraram as espigas cheias, e Faraó acordou de novo. Esse sonho está registrado em Gênesis 41, 5 ao 7, ele tem o mesmo significado do primeiro sonho, mas usa outra imagem para ilustrá-lo. A espigas são um símbolo da colheita e da produção agrícola. As espigas cheias indicam que haveria uma grande safra e fartura durante 7 anos. As espigas mirradas indicam que haveria uma péssima safra e fome durante outros 7 anos. O fato de as espigas mirradas devorarem as espigas cheias significa que a fome seria tão devastadora que anularia toda a prosperidade anterior. Faraó ficou muito intrigado com esses sonhos e chamou todos os sábios e magos do Egito para interpretá-los, mas nenhum deles conseguiu dar uma resposta satisfatória ao rei. Isso mostra que a sabedoria humana é limitada e que só Deus pode revelar os mistérios dos sonhos. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 8. Foi então que o copeiro-chefe de Faraó se lembrou de José e contou ao rei que ele havia interpretado corretamente o seu sonho e o do padeiro-chefe quando estavam na prisão. Faraó mandou chamar José imediatamente e lhe contou os seus sonhos. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 9 ao 13. Ele mostra que Deus não se esqueceu de José e que usou o copeiro-chefe para lembrar Faraó da sua existência. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe eram 2 oficiais de Faraó que haviam ofendido o rei. Tendo sido presos, eles também tiveram sonhos em que foram interpretados por José. O sonho do
Copeiro-chefe indicava que ele seria restaurado ao seu cargo em 3 dias, o sonho do padeiro-chefe indicava que ele seria enforcado em 3 dias, tudo se cumpriu conforme José havia dito, mas o copeiro-chefe se esqueceu de José até o momento em que Faraó teve os seus sonhos. José disse a Faraó que os 2 sonhos eram um só e que vinham de Deus para mostrar ao rei o que ele ia fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura que viriam sobre o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome que sucederiam aos anos de fartura. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 14 ao 32. Ele mostra que José tinha o dom de interpretar sonhos e que reconhecia a soberania de Deus sobre os acontecimentos futuros. José não se atribuiu o mérito da interpretação, mas deu toda a glória a Deus, que revelou ao rei o seu propósito. José também explicou ao Faraó que os 2 sonhos eram um só, porque Deus queria confirmar a sua palavra e apressar o seu cumprimento. José disse ainda que a fome seria tão grande que ninguém se lembraria da abundância que houve antes, e aconselhou Faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar o Egito durante esse período. Ele deveria nomear oficiais para recolherem 1/5 da produção da terra nos anos de fartura e guardarem em celeiros para os anos de fome. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 33 ao 36. Ele mostra que José não só interpretou os sonhos, mas também sugeriu uma solução prática para enfrentar a crise que viria. José demonstrou ter discernimento e capacidade administrativa para lidar com a situação. Ele propôs a Faraó um plano de economia e armazenamento de alimentos para garantir a sobrevivência do Egito e dos países vizinhos nos anos de fome. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus. Ele decidiu nomear José como governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra, exceto sobre o próprio rei. Ele também lhe deu um anel de selar, uma veste de linho fino, um colar de ouro e uma carruagem. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 37 ao 45. Ele mostra que Faraó confiou plenamente em José e lhe concedeu uma posição de honra e poder no Egito. José passou de escravo e prisioneiro a governador do Egito em um só dia. Ele recebeu todos os símbolos da autoridade real: o anel, a veste, o colar e a carruagem. Ele também recebeu um novo nome egípcio, Zafenat-Paneia, que significa Salvador do mundo ou aquele a quem pertencem os mistérios. Ele também recebeu uma esposa egípcia, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Assim se cumpriu o plano de Deus para a vida de José, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Devido aos seus sonhos, Deus usou os sonhos de Faraó para exaltar José e para preservar a sua família e o seu povo da fome que assolou o mundo. Esse fato está registrado em Gênesis 41, 46 ao 57. E Gênesis 42 ao 50, ele mostra que Deus tinha um propósito maior na história de José, que envolvia não só a sua vida pessoal, mas também a salvação do seu povo. José foi usado por Deus para salvar não só o Egito, mas também sua própria família, quando seus irmãos vieram ao Egito procurando comida. Durante a fome, Deus usou José como instrumento para reconciliar-se com sua família e para cumprir sua promessa de preservar a linhagem de Jacó e, assim, garantir o cumprimento de suas promessas aos patriarcas. José, com sabedoria e generosidade, perdoou seus irmãos pelo mal que lhe fizeram e os acolheu no Egito, providenciando-lhes um lar seguro e sustento durante os anos de escassez. Ele reconheceu que, embora seus irmãos tivessem agido com más intenções, Deus havia usado esses eventos para um propósito maior, o bem de muitos. A história de José e os sonhos de Faraó nos ensinam que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da vida e que Ele pode usar até mesmo situações difíceis e adversas para cumprir seus propósitos. Também nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus, mesmo em meio à adversidade, e sobre a importância do perdão e da reconciliação em nossos relacionamentos. Que possamos aprender com a vida de José a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele consegue transformar até mesmo os momentos mais difíceis em oportunidades para cumprir seus
planos e propósitos, que possamos também seguir o exemplo de José em buscar a reconciliação e o perdão em nossos relacionamentos, sabendo que é isso que agrada a Deus e que nos leva à verdadeira paz e harmonia. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Por Marconi, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.